Olá, eu sou o Bruno Vicente e está começando mais um Não Dá para Falar com Você. Esse espaço de bateção de ideia e quebração de cabeça aqui do Eu Quero Crio, onde a gente se reúne para olhar mais para a gente, se questionar e assim se conhecer um pouquinho mais. Porque a gente acredita que é desse jeito que a gente consegue viver uma vida mais gostosa e mais satisfeita. Para isso, estou sempre muito bem acompanhado dessa turma do Eu Quero Crio. Então estamos aqui com a extravagante Paula Seara, que sabe demais de autoconhecimento, e o nosso fofo Wesley Damasceno, que manja demais de neurociência afetiva. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Fico muito feliz em saber que vocês estão bem. E, bom, para o nosso bate-papo de hoje, o tema escolhido é: querer não é poder, mas é o começo de tudo. E eu gostaria de saber de vocês do que se trata isso aqui, até porque nas nossas conversas anteriores sobre querer e desejo, tinha entendido que a partir do momento que a gente sabe o desejo, é como se ele movesse a gente para conseguir dar conta daquilo que a gente quer. Não sendo isso, então quer dizer que querer não é poder? Me ajuda. Só pra Xuxa, né? Querer poder conseguir. Veja, o fato de eu desejar alguma coisa não quer dizer que ela vai acontecer. Lembra lá? Eu Uhum. desejei, não é porque eu descobri que eu desejo algo, que tem um nome, que esse algo acontece magicamente na minha vida. Eu preciso desejar o desejo, eu preciso ir lá buscar, essa ação de buscar, correr atrás desse desejo e fazer Uhum. alguma coisa. Ótimo. Agora, o caso é, será que só porque eu sei o nome do desejo, eu quero Uhum. isso aqui, e eu tô aqui correndo, me empenhando, fazendo o que eu acho que deve ser feito para conseguir chegar lá, será que obrigatoriamente eu vou chegar lá? E aí eu preciso contar para vocês. Não necessariamente, não obrigatoriamente. Isso não quer dizer que então acabou. Então isso daí nunca vai acontecer. O que adianta eu ter o desejo, saber o nome dele? O que adianta eu ir fazer alguma coisa se eu não tenho a certeza que eu vou conseguir? Mas, gente, isso é com tudo. Tudo. E é nessa busca que a gente, inclusive, identifica que tem coisa que deixa de ser importante. A vida passa, a vida muda. E o desejo muda de roupagem. Entende? Uhum. Então, não necessariamente o fato de eu querer muito aquilo significa que eu vou conseguir. Lembrando que esse querer aqui, esse eu quero, logo posso, de novo, mas como que é esse ir pro posso, pro conseguir? Teve ação ou bastou eu querer? Eu sei o nome e quero. Eu já estou contando que mesmo quando você se empenha, não necessariamente tudo vai acontecer exatamente do jeito que você espera. Uhum. Mas a gente tem que olhar mais para esse querer. Quero nessa coisa toda, não ouviu, Wesley? E aí, querer poder conseguir, Wesley, para você Claro que também? não, claro que não. Eu gosto sempre de dar o exemplo de carros. Uhum. Eu quero ter uma BMW, ótimo, eu também quero. Mas aí você tem condições para pagar o seguro, você tem condições para pagar a manutenção, para colocar gasolina. Olhando o desejo, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu tenho repertório, eu tenho condições de sustentar e manter esse desejo? Ou ele é para ser algo efêmero? Ou ele é só uma vontade que sentou e passou? E mais do que isso, será que eu desejo a BMW mesmo? Ou eu desejo ter uma marca que me dá status, porque status é importante para mim, porque eu desejo um conforto interno. Porque talvez a BMW você não tem condições de ter, mas um ninho dá conta, dependendo daquilo que você precisa. Então, querer nunca é poder. Querer é só o começo. Saber que você quer é fundamental para exatamente pensar e criar estratégias para chegar lá. Eu acho que o grande ponto não é a gente. Eu acho que quem começa a fazer qualquer coisa já olhando pro eu vou conseguir,
ela já está desvirtuando tempo e energia para o lugar errado. Entende? A pessoa que olha e fala, bom, eu quero isso aqui. Ah, mas será que eu só vou fazer se eu conseguir? Ela não quer. Entende? Ela então, só quer... eu parto desse princípio. E quem perde muito tempo olhando se vai conseguir, não quer. Porque eu acredito que o movimento é, se eu quero, eu vou buscar. Ah, mas eu vou conseguir? Não sei. E aí é bem o olhar desse tema. Querer não é poder, mas é o começo de tudo. Por quê? Porque o poder não importa muito. Eu preciso querer para fazer alguma coisa, para me movimentar. É inclusive esse querer e o movimento que vai me falar a longo, médio prazo se eu consigo. Por isso que é o começo de tudo. Né? Eu fico imaginando o exemplo do Wesley. Eu quero uma BMW. Ah, será que eu vou ter condições de ter, né? Eu vou ter dinheiro para comprar, para manter, enfim. E aí eu vou para um outro lugar já. E quando a gente tem o olhar que eu tenho tudo que precisa. Eu já tenho tudo que precisa. Eu quero aquilo e eu já tô pronto. Eu tenho tudo que precisa. Será que isso existe? Eu fico nessa dúvida. E aqui eu tô colocando realmente uma pergunta e não uma resposta. Será que isso existe? Será que existe eu estar pronto? Tipo, eu já tenho, eu quero isso, eu já tenho, agora tá faltando só a coisa chegar? Eu acho que não. Por isso que, inclusive, o querer não é poder. Entende? Mas ele não é, querer não é poder, mas sem esse querer, eu também não consigo. Não tem poder. Percebe? Mas eu queria te dar o movimento de se organizar, inclusive, para ir lá e ter a... o querer é esse botão que eu aperto de poder tentar. Entende? De ter espaço para construir essa busca. E de repente eu nem chego naquilo, mas eu chego em outra coisa. Melhor, inclusive, ou só diferente. E o que você está colocando também é que o querer não é só... É complicado quando a gente coloca no querer só aquilo que a gente acha que vai conseguir. Que me lembrou muito uma cena do Chaves. Aí, desculpa, é o repertório que eu tenho, mas eu imagino que vocês lembrem também. Tá Chaves e o Kiko. E o Kiko pergunta pro Chaves, com a mão nas costas, assim. Você quer um sanduíche de presunto? E o Chaves pergunta, mas você vai me dar? Ele falou, mas me fala se você quer. Aí o Chaves continua, mas você vai me dar? O que o Chaves queria dizer? Eu não vou falar que eu quero, você não me dá e eu fico aqui triste e frustrado. De bobo, Então me fala primeiro se você vai me dar. Se você falar que vai me dar, eu vou falar que eu quero. E o Kiko também. Não, mas como é que eu vou falar que eu vou te dar se eu não sei se você quer? E ficou nisso. Não lembro o resultado final do negócio. O resultado final é que não acontece nada. Eu não lembro. Na busca da certeza de se você vai me dar, eu não digo que quero. E na busca da certeza, se você quer, eu não te dou. E aí a gente acaba sendo assim com um sanduíche de presunto atrás. Porque ele tava com um sanduíche atrás, nas costas, para dar pro Chaves. E eu acho que a gente vive muito nisso. A gente vive com um potencial que é, eu quero alguma coisa, mas como eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se o meu querer vai ser poder, então eu não começo. E lembrando que o conseguir, mesmo o conseguir, não é semana que vem. Tem um conjunto de quereres que a gente tem, que a gente vai construir, ele vai se tornar realidade anos depois, né? São projetos de vida. Acho que tem um pouco disso também, não tem? Quando a gente vai avaliar o que a gente quer, o que é a percepção do conseguir. Acho que tem, mas eu acho que vale ressaltar que ainda que seja um projeto a longuíssimo prazo, o fato de você estar se empenhando a longuíssimo prazo para conseguir alguma coisa não significa que você vai realizar. O fato de você estar se empenhando não torna já detentor daquilo. Então, olha, como você está se empenhando, como você está buscando, você merece e tal. Não é assim. Mas eu sinto que o Wesley tem muito a dizer sobre isso. Fazer várias anotações. Por isso que eu tô falando. Ele começou a escrever no sanduíche de presunto. Com certeza é isso. Sempre falar quero pra qualquer um que ofereça comida. Quer comida? Tamo aí.
Mas somos três, né, na verdade. Falou de comida, ele já tá aqui, quero. Não importa se vai dar ou não. Bem, tem aí duas coisas que eu acho interessante que vocês trouxeram. A questão dessa ponderação do desejo, né? Será que eu desejo mesmo? Eu tenho pra mim que quando a gente faz essa pergunta, a gente não quer, não. Quando eu paro pra pensar, e isso, olha, fazia tempo que eu não falava, hein? E isso é culpa do neoliberalismo. A gente passou a não só o desejo, mas a vida de modo geral, a gente passou a fazer uma mercadorização. Olha, e errou. Dessa vez foi. Vai vir daqui a pouco. Olha coisa bem bosta, né? Não vai demorar. Mas a gente passou a fazer essa economia das coisas, a ver tudo que é pós e contra, a colocar na balança. E veja, tem coisas que devem ser postas. Mas será que o desejo é uma delas? Será que o amor é uma delas? Que as relações são uma delas? E aí desperta um outro fator que é a função do desejo. Que diacho, né? Olha só, o desejo não tem como por obrigação ser realizado, porque essa não é a função do desejo. Mas qual é a função do desejo, então? Porque você me quebrou Mas, gente, pelo amor de Deus, é óbvio. Depois de 4 capítulos... Não é o desejo que não tem função de ser realizado. É um monte de coisas. A gente tem que aprender a discernir o que é utilitário, o que está a serviço de, o que é útil para, caminho para chegar em algum lugar, e coisas as quais são inúteis. E são inúteis não porque não devem ser feitas, ou porque não nos causam nada. São inúteis no sentido de que elas não estão a serviço de outra coisa, elas não são caminhos para. Elas têm início, meio e fim em si mesmas. E aí tem um monte de coisa legal que a gente fala que quer na vida e que não dá para otimizar, porque não é caminho. Amor, felicidade, alegria, desejo, não estão a serviços de. Elas detêm o valor delas nelas próprias. Então, se eu sou uma pessoa que tudo pra mim tem que ter o lado bom e o lado ruim, eu tenho que botar na balança e ver o que pesa mais, você vai deixar de viver uma série de coisas. Porque existem coisas que não têm essa binariedade. Porque ela é a coisa. O maior emblema disso é a felicidade. A felicidade não presta para nada, ela é completamente inútil, ela não precisa de nada e ela não está ali para servir de caminho para nada. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Isso não encerra nada mesmo. E acabou. Eu tô feliz. Ponto. Ela não é algo que vem, a gente pode falar, mas é que eu fiquei feliz porque o outro me deu biscoito. Você está chamando isso de felicidade. Você está atrelando essa sensação de bem-estar que você teve ao ter ganhado um biscoito com felicidade. Mas, basicamente, isso foi a felicidade. Isso foi várias coisas que você sentiu por ter sido lembrado de ter ganhado um biscoito. Você traduziu para a felicidade. Mas o feliz em si, que é o estado de felicidade, não está a serviço. Não vem de nada e não vai para nada. Eu não consigo direcionar. E o desejo é a mesma coisa. Eu não consigo. Qual é a função do desejo? Ser desejado. Se eu realizar, é um bônus. Tanto não é a função dele que quando eu realizo, eu deixo de tê-lo. Eu troco. Eu desejo esse copo. Realizei, não desejo mais esse copo. Desejo outra coisa. Posso querer um outro copo. Mas esse não quero mais. Deixa eu perguntar uma coisa. A função do desejo é ser desejado. Mas, por outro lado, isso não ajuda a gente a se mover ou a ganhar energia, motivação para correr atrás dele? Não seria uma motivação? Ele não teria uma função, então, nesse sentido? Você tem motivação, mas não é ele que te dá. E foi ótimo que você trouxe a palavra motivação. Porque motivação não é uma coisa que a gente ganha. Motivação é uma coisa que a gente tem. É nossa, é interna.
Não é que eu, porque desejo, ganhei motivação para fazer. Não, eu desejo e eu vou atrás porque tenho motivação dentro de mim para ir. E essa motivação, o técnico aqui vai dizer que tem um outro nome dentro do nosso corpo, inclusive. Fisiologicamente falando. Essa força de ânsia de. A motivação é isso, é a ânsia de ir. Então, quando a gente diz que, nossa, eu não faço isso porque eu não sei o que eu quero. Quando eu souber o que eu quero, aí vai me... Como se souber o que eu quero, ou seja, souber o desejo, fosse me dar a motivação, fosse ligar a motivação, não faz sentido. Te dar... Descobrir o nome do desejo não te dá a motivação de buscá-lo. Mas é imprescindível que você saiba, caso você queira buscá-lo. Então vai ter uma direção. Se eu tiver um nome, mas não tiver a motivação de me movimentar, eu não vou. Mas se eu tenho motivação de me movimentar e não sei o nome, eu também não vou. Porque eu não vou buscar uma coisa que eu não sei o que é. Quem sai daqui levando... eu tô indo buscar. Buscar o quê? Não sei, eu vou buscar. Não existe. Não tem. Percebe? Então, não, o fato de ter um nome não quer dizer que você vai encontrar motivação para buscar e tampouco chegar lá. Mas sem ter o nome, aí é certeza que você não vai mesmo. Porque você pode até ter motivação, você pode ter aquela pessoa super motivada, ela tá sempre ali, ó, estriquinada pra fazer coisa. Mas se ela não sabe o que é, ela tá estriquinada pra fazer coisa, ela fica ali, ó. Não executa. Não sabe. Percebe? Então, o saber o nome é imprescindível. Mas não porque quando eu descubro o nome, agora eu tô feito na vida. Não. Porque agora você sabe para onde se direcionar. Ou para onde deixar de ir. Só por isso. Começou a ficar um climão. O que te perguntar? Começou a entrar no não dá pra falar. Exatamente, não dá. Esse clima. O que a gente perguntou pra ele falar mesmo? Não, tá falando da motivação. Como é que funciona fisiologicamente, é isso? Mas porque assim, a motivação não tem relação com o desejo, mas sim algo interno. Você não ganha motivação. Essa foi a pergunta, né? Você não ganha motivação. não vai ganhar. Veja, a motivação ela tem muito mais relação, e quando a gente pega a própria palavra, né? Motivo, ação. Então, a juntar as duas coisas. Eu tenho um motivo para a ação. Quando eu sei o meu desejo, eu encontrei o meu motivo, mas não necessariamente isso me gerou a ação. Para eu levantar a bunda da cadeira, para eu ir fazer, é necessário que essa ação seja, esse motivo seja de fato valoroso, seja de fato algo que é imprescindível para minha sobrevivência, como a gente já falou aqui em outros episódios, de eu ver acontecer. E aí isso gera a motivação. Mas só o motivo, só o desejo não vai gerar. Ter um nome bonito não vai gerar. Mas é imprescindível. Entendi. E o que liga a motivação, então? Sobrevivência. Valência. A valência. Que tá ligado diretamente à sobrevivência. Eu só levanto da cadeira para fazer alguma coisa quando eu acho que aquilo, se eu não fizer, vai colocar minha vida em risco de alguma maneira. É claro que você que está aí sentado no seu sofá agora pensando, mas eu nunca levanto do meu sofá pensando que eu vou morrer se eu não fizer aquela coisa. Então, você não percebe que pensa isso, porque é automatizado no seu corpo. Mas sim, o seu cérebro entra no mesmo estado de qualquer outra situação que pra você dê ensejo de vou morrer, como por exemplo um assalto. É a mesma coisa, ele experimenta a mesma coisa. Se eu não fizer isso aqui agora, eu vou morrer. A gente cria coisas na cabeça para motivar a gente a tomar certas atitudes e algumas só funcionam pra gente, né? Que se a gente contar pra outra pessoa e a outra pessoa, mas por que você faz isso? Não, mesmo se a gente explique, não faz sentido algum para aquela pessoa o porquê a gente faz o que a gente faz, né? A gente encontra mecanismos dentro da gente pra gente tomar certas atitudes. Os para que você valorize. motivos são sempre personalíssimos. E eu gosto de dizer que a motivação também, a motivação é sempre sua. A motivação não é algo que você tem fora de você.
Ai, deixa eu olhar a vida do Wesley para me motivar. Não, você não vai ter motivação vendo a vida do Wesley, a minha, do Bruno, do... sei lá, de quem você quiser. Não vai. Você pode ter inspiração. Você pode ter estímulo. Mas motivação não. Motivação é uma coisa interna. É o seu motivo mais a sua ação. É o seu nome, do seu desejo, mais a valência. Ou, como a gente tem usado também, é o seu desejo e o seu desejar o desejo. Exatamente. Exatamente. Se você deseja, não deseja o desejo, não vai rolar. Não, nunca. Ah, mas aí já antecipo a pergunta. Ah, mas eu desejo e eu tô desejando o desejo. Eu tô indo lá agir. Então vai dar certo, né? Não sei, não sou Deus. Continua. Você tem um motivo, você vai fazer agora. Vai fazer. Agora também te digo, a pessoa que tá movimentada pelo desejo dela e na ação dela, desejando o desejo dela, ela não tá perdendo tempo pra pensar. Ai, pode ser que não role. Ela tá trabalhando em cima do vai rolar. E se não rolar? Se não rolar, lá ela faz outra coisa e bora. Eu ia usar uma palavra que eu não posso usar, mas é isso. Tem uma força interna que faz você seguir. Não posso usar porque o técnico falou que só eu tenho isso. É aquela palavra. Você segue, não sabe se vai dar certo, mas quando chegar lá a gente se organiza. Talvez não saia exatamente do jeito que eu imaginei, mas uma saída vai ter. Por quê? Porque eu quero isso. É por aí? E aí, por outro lado, a perguntinha. Se eu dei um nome para o meu desejo, eu quero tal coisa, e eu não estou indo, é porque eu não quero mesmo? Ou eu quero, mas não é prioridade? Depende. A Paula, pessoa, vai responder, você não quer bosta nenhuma. Tá? A Paula, terapeuta, ela é um pouco mais elaborada. Entende? Ela é um pouco mais elaborada. Ela vai querer esmiuçar isso daí. Então, eu quero uma coisa, eu sei que eu quero aquilo, mas eu não tô indo buscar. Tá? Como eu olho isso? Na minha ótica, baseado na elaboração do meu trabalho, eu acredito que o desejo, ele só é desejo quando ele junta pelo menos duas coisas. Nome, você saber o que é, tem que saber, ninguém realiza o que não sabe, então tem que saber, tem que ter nome e tem que ter valor. Sim. Tá? Porque sem valor eu não executo, tem que ter valência, tem que ter nome e valor. Para Paula, euzinha, pessoa, parou aqui. Se tem nome e tem valor, você tá fazendo. Se você não tá fazendo, ou tá errado, você tá dando um nome errado, ou não tem valor. Mas eu entendo que vai ter a pessoa que ela vai acreditar que isso daqui tá redondo e ainda falta alguma coisa. E aí ela vai falar, mas é que é o meu momento de vida, é prioridade. Ótimo. Aí a gente vai olhar pra prioridade. Prioridade é tudo aquilo que tem importância pra mim e que tá em primeiro lugar. Portanto, prioridade é sempre no singular. Não tem. As minhas 15 prioridades da vida, você já tá totalmente errado. Prioridade vem de primeiro. E primeiro, não sei se você sabe, primeiro, segundo. Não tem primeiro, segundo, primeiro, terceiro. Não existe. É primeiro. Então a prioridade tá aí. Então eu posso ter realmente muitas coisas que são importantes pra mim, mas que não são as primeiras. E eu ter uma primeira. E aí eu tô, de fato, é uma realidade. Esse negócio, eu sei o nome, ele tem valor, ele é importante, só que agora não dá pra eu fazer ele. Por quê? Porque eu tô fazendo aquele outro. E aquilo tá pegando tudo, todo o meu tempo, toda a minha energia, todo o meu conhecimento, todo o meu dinheiro, tá? Tudo, pegou tudo. Assim, e quando é isso real, assim que essa pessoa conclui o que era a prioridade, deixou de ser, acabou, este outro entra na prioridade e ela faz. Se eu tô há décadas botando na minha listinha, eu quero aquilo tem valor pra mim, tem importância e ele nunca vem pra prioridade, se questiona.
você está se enganando. Ou não é prioritário, ou não é importante, ou não é desejo. Aquele que Tá? se Você está se enganando. Porque é uma coisa que junta tudo. Nem precisaria, veja, nem precisaria. Desejo é nome e valor. Eu já estou fazendo. Mas, realmente, a gente tem uma vida muito cheia de estímulos e a gente precisa decidir o que vai fazer. Tá? Agora, tá ali, você tá há uma década com aquela coisa que tem nome. Você diz que vê valor. Você vê importância e não faz, nunca chega a vez dela na prioridade, você tá se enganando. Agora, o que está se enganando, não sei. Pode ser só que não é prioridade, pode ser só que não é importante e pode não ser desejo. Porque as coisas elas podem ter nome e eu posso achar maravilhosa. Tem coisas que eu acho muito legal, só que não é desejo. Por quê? Falta valor. Quer ver uma coisa? Paula aqui, ó, de novo tô falando de mim. Todo mundo fala de falar línguas, né, que é importante. Acho super legal, acho incrível uma pessoa que é poliglota, que fala 4, 5 línguas, que se faz entender em vários lugares, consegue conectar com várias pessoas por essa linguagem falada. Acho incrível. Acho muito legal. Tem nome, acho muito legal. Queria querer, porque acho uma coisa interessante, mas jamais vou perder meu tempo fazendo isso. Caguei, eu quero falar a minha língua. Ah, mas e tal coisa? Então você não vai chegar em tal lugar? Não, não vou. Se depender disso, eu não vou. Eu não quero falar outra língua. Não tem valor pra mim, entende? Não tem esse valor pra me movimentar, assentar a minha bunda, deixar de fazer uma outra coisa e fazer isso. Não tem valor. Então eu não faço. Pronto. Ai, mas Paula, não é possível. Não é possível que em nenhum lugarzinho de você não queria falar um inglês bem faladinho? Não. Ah, mas você já teve a dúvida disso? Com certeza. O inglês já teve na minha lista. Por quê? Porque a gente aprende que tem coisa que é muito legal, querido. E o que deveria querer. Entende? A gente aprende de um monte de coisa que a gente devia querer, porque todo mundo quer. Afinal de contas, né? Se todo mundo tá fazendo, deve ser muito legal. Eu devia querer aquela história. E existe um outro instituto que é: as pessoas falaram que a gente tinha que querer. Ensinaram a gente a querer. E na nossa sociedade, a gente foi ensinado a querer falar tal coisa. Principalmente o inglês. Várias outras, mas principalmente o inglês. Entende? E aí fica na lista. Só que você tá ali com 50 anos, tá na tua lista desde os 15 e você nunca fez. Você não acha que alguma coisa errada? Porque assim, se fosse de fato ou importante, ou prioritário, ou tivesse valor, você já estaria fazendo. Ah, é que é difícil. Então, mas não tem quem tá fazendo? Qual é a diferença de quem fez e você? Para aquela pessoa, era valoroso, era importante e era prioritário. Para você não é. Para outra pessoa também é difícil. Para todo mundo que faz é difícil. O único que fala que ele não fez e que o outro fez a mesma coisa que ele não fez porque era fácil para o outro é só o cara que tá sentado sem fazer nada. Só quem fala isso é quem não faz nada. Quem faz sabe que é difícil. Para todo mundo é difícil. Por que para você é e para mim não? Eu fui escolhida por Deus. Claro que não, né? Mas é mais fácil falar realmente que eu queria muito, mas é que é tão difícil. Parei, não vou falar mais. Mas não tem aquela coisa, ou diferença também, só para ver se faz sentido, diferença de recursos ou acessos que você tem vindo para o inglês. Ah, é mais legal aprender inglês para você que foi lá para Disney, tá viajando, esquiando nos Alpes, sei lá o quê. É mais legal? Certeza. É mais fácil? Gente, desculpa, tá? A gente não tá falando aqui de recorde de classe, mas é uma coisa óbvia. Eu nasci multimilionário. Eu posso aprender inglês na hora que eu abrir o olho pela primeira vez, porque as pessoas em volta de mim falam. Eu posso aprender inglês na Disney, eu posso aprender com professor particular, eu posso aprender fazendo teatro, eu posso aprender de maneira lúdica. Vai facilitar do que eu, que nasci sem R$1 no bolso e que vou ter que me virar com o livro
gratuito da biblioteca e ficar correndo atrás da professora, da escola pública para ela me tirar uma dúvida, óbvio que vai ser mais legal. Óbvio que vai ser mais gostoso. Óbvio que vai ser mais fácil. Mas não é impossível. Porque eu conheço uma dúzia de gente que tinha muito menos condições financeiras. A minha condição financeira já era uma bosta. Mas que tinha muito menos do que eu e as pessoas falam inglês fluente. E eu conheço gente que tem muito, mas que sempre teve muito, mas muito mais dinheiro. Gente rica. Que não fala. Por quê? Porque não quer. Entende? Não se discute. É claro. É claro que as condições de vida da gente torna o caminho mais fácil ou mais difícil. A gente não está discutindo isso. Mas o fato do caminho ser mais difícil não muda que se ele é valoroso, importante e prioritário para você, você vai fazer. Não importando o quão difícil seja esse caminho. E isso é uma realidade. Se você, cada um aí, se olhar para a sua vida agora, deve já ter executado uma coisa muito difícil. Com pouca condição financeira, com poucas ajudas. Pode ter demorado mais, enfim, ou menos, mas você se Você já fez. Todo mundo, se você tá vivo agora, você já fez uma coisa que era muito difícil para você. Você já fez. E pode ser qualquer coisa. Pode ser levantar da cama. Pode ser isso. Dependendo do jeito que tá a sua vida e de quais são as suas questões, levantar da cama é um desafio. E você fez. Por quê? Porque de alguma maneira era valoroso, importante e prioritário. Porque se não fosse, eu estaria na cama agora. Percebe? O desejo está em tudo. Ele não está só no conseguir a Ferrari, conseguir o cargo, conseguir o namorado, conseguir a roupa cara, conseguir a conta bancária. Não. O desejo, a gente é movido pelo desejo até para sair da cama. Para qualquer coisa. Para fazer uma comida. Tudo. Lavar um chão. Qualquer coisa. Cuidar da saúde. Pesou de novo, né? Não dá para falar com você mesmo. Então, você quer falar? Que eu ia fazer uma pergunta. Não, tem desse aspecto, desse ponto, não tem nada não. Tá, porque uma coisa que você trouxe tem saber o desejo, tem desejar o desejo. Que isso também entra lá como movimento. E uma coisa que me veio na cabeça é que às vezes a gente acha que desejar o desejo é ficar pensando sobre ele. Eu penso, eu me preocupo com ele, eu sofro por ele, eu fico ali, aí eu não tenho, e aí eu quero, eu me imagino. Mas eu fico aqui, eu desejo na cabeça. E pelo que eu entendi, o que você trouxe é que desejar o desejo é quando você age, se você está agindo, tomando alguma atitude, executando, correndo atrás, é que é o significado de desejar o desejo. Eu ficar aqui, ai como eu queria tanto, ai eu quero mesmo, sofrendo por não tê-lo, não é desejar o desejo. É isso? É exatamente isso. E a gente vive nesse momento de ficar confabulando. Eu ia falar, mas eu tô falando tanto isso. Você fica ali masturbando a ideia. Nossa, como eu queria. Por quê? Nossa, eu falei isso em sessão hoje. Isso é um fenômeno que a gente chama de idealização. Por que eu tenho que idealizar? Por que a gente tem que ficar idealizando? Como é que surge esse mecanismo de defesa? Para eu não olhar a bosta que eu sou, né? Quando eu estou idealizando, eu estou imaginando esse futuro que nunca vem, ou quando vir vai ser uma merda, mas tá sempre lá no futuro. O fato é que olhar para essa idealização faz com que eu não veja o que acontece, a vulnerabilidade, a falta de identidade que eu tenho agora. Então, sim, quando você está desejando aí, é um problema de identidade, é um problema de ego, é um problema de autoestima. Você não está olhando, é só uma fuga, para você não olhar para você mesmo. Porque para ter desejo, a primeira coisa é olhar para si, para ver o que você deseja. Perguntei isso porque às vezes a gente tem a sensação que aquilo é importante para mim, prioridade, e entra sempre na minha listinha lá de final de ano, início de ano, porque eu estou sempre pensando sobre aquilo, sabe? Mas desde quando pensar realiza alguma coisa? É só você pensar, olhar por este lado. Quero fazer xixi. Se eu pensar que eu fiz, resolveu?
ou eu preciso levantar, andar até o banheiro, baixar as calças nesse frio e fazer xixi. Se eu pensar, nossa, tô no vaso, resolve. Não. Pensar nunca resolveu nada. E eu não tô diminuindo a importância da reflexão e do pensamento. Mas reflexão e pensamento não resolve coisas. O que resolve? E resolver, eu tô partindo do princípio que resolver é chegar até o final, né, de algo. O que resolve? Ação. Eu preciso agir. Eu quero tanto aquilo, eu fico me vendo naquilo, eu fico ali. Legal, é necessário, a gente precisa também projetar, a gente precisa fantasiar, a gente precisa olhar e achar que a gente é capaz de, né? E idealizar, passa por aí. Ai, como ela é humanista, eu adoro ela. Você falou uma vez também que ficar projetando o seu sonho na frente dá uma ajudada. Não, mas pensa comigo. Se eu desejo algo, pensem comigo. Eu desejo algo, mas ao desejar aquele algo, eu já acho que eu sou incapaz de conseguir. Eu não tenho a possibilidade de perceber tempo e espaço aquela coisa. Vai ser muito desafiador eu conseguir me movimentar para ir buscar. Porque eu já acredito que não rola. Eu preciso ter alguma força de projeção. Mas se eu só tiver a força de projeção, eu também não resolvo. Mas eu não tenho força de projeção, Paulo. Não tenho. Eu não sou essa pessoa. Eu sou muito racional, eu não consigo fazer isso daí. Maravilhoso. Não precisa. Não é obrigatório. Você pode não fazer. Mas tenha clareza de que só fazer isso não vai resolver. Mas qual é a sua discordância, então? Nenhuma. Ele só quer me chamar de humanista. Ele adora falar. É que ele falou de um jeito que eu fico indo e voltando. Me pareceu pejorativo. Porque ele quer me xoxar. Isso. Porque ele quer me xoxar. Você tem essa opinião porque você é humanista. Porque se a gente for olhar pelo lado do que, seria o quê? Não presta pra nada a projeção. Não presta pra nada não, a idealização. lógico que presta. Não. É que projeção e idealização são coisas diferentes, são mecanismos diferentes. Eu tô falando de diferentes. senso comum. Eu sei. Então, mas explica então. Eu sei, mas... Falando de senso comum. Ninguém tá lá, as pessoas não têm esse olhar de tipo, projeção e idealização são coisas diferentes, tá, gente? Eu falei de senso comum que eu tô trazendo como projeção e idealização essa coisa do eu tô ali sentada na minha casa, descobri o que eu desejo e eu tô me imaginando e não tô agindo. Foi só isso, tá? Mas são institutos diferentes, ele vai explicar. É pra explicar? Eu achei que você fosse, ele não vai explicar isso. É porque, mais uma vez, eu acho que quando a gente vai para essa coisa do pensar o desejo, eu tenho uma série... Eu, Wesley, não acredito que seja o desejo. Porque a função do desejo não é essa. O desejo é para nos movimentar, é para ser desejado, é para gerar essa propulsão. E tudo que não gera... Para mim não é. É uma... Veja, entra enquanto sintoma, óbvio. Entra como algo que a gente tem que olhar e entender por que tá na sua mente, por que você diz querer isso. Mas você não quer. Mas você não quer. Não quer. Eu parto do princípio que se você pensa muito e não faz nada com isso que você pensa, não executa nada, muito provavelmente o teu desejo está errado. Tá? Eu não acho que você não deseja, você não tem essa força. Entende? Você deve estar na coisa errada. Eu parto desse princípio. Agora, concordo muito com Wesley. Apesar do pensamento poder até te visitar, se só ficou ali, o desejo não é essa coisa racionalizada, entende? Não é. O desejo, ele não pega só a tua cabeça, ele pega o todo. Ele cria movimento no corpo. Não criou movimento no corpo, provavelmente esse desejo está errado. Entende? Vai ser outra coisa, pode ser outra coisa. Pode ser uma vontade,
Sabe? Podia ser algo que você acha que você precisa fazer, pode ser uma imposição sua, uma imposição de fora, mas realmente não é o desejo, o seu desejo. Isso não quer dizer que você não tem potência de desejar. Entende? Você não identificou. Você não identificou. Como eu disse, todo mundo tem potência de desejar. Todo mundo tem. E a gente pensa em desejo só nas grandes coisas, no extraordinário. E o desejo, gente, desculpa, o desejo ele é ordinário, ele é muito mais ordinário do que extraordinário. É claro que a gente deseja também coisas extraordinárias, mas na regra, ele é a coisa agora, ele é o xixi que eu tenho que fazer, a água que eu tenho que tomar, a comida que eu tenho que comer, o cara que eu quero transar, a mina que eu quero beijar. Entende? Ele é ordinário. E a gente não entende, e é por isso que fica tão difícil, tão racionalizado entender o que é desejo. Porque a gente só acha que desejo é o que está lá, escrito nas estrelas. E não é, o desejo é aqui agora. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho o desejo de sentar aqui para meio de pessoas que escutam de vez em quando. Aumentou para 6? Escutam de vez em quando e falar, o desejo é isso, e ele não é lógico. Se fosse pensar logicamente, o que me faz, caceta, tá num sábado, 4h30 da tarde, gravando essa caceta pra 2 pessoas ouvirem, às vezes, numa semana. Às vezes eu só escutei. Na lógica, mas eu venho fazer. Por quê? Porque eu desejo. Entende? E a gente tem que parar com essa história de que o desejo é aquilo que tá lá, projetado. O desejo só é desejo que a Anitta deseja, só é desejo que a Madonna deseja, só é desejo que os grandes desejam. Não. Desejo é você olhar em volta e falar, nossa, tá tão sujo esse quarto, hein? Bora pegar uma vassoura? Desejo. Tem o desejo que tá no lugar limpo. É isso. Então o desejo é menos. Deixa mesmo. Ela é frágil. O que significa que ela foi barata e de pobre. Muito bom. Isso é muito sofisticado aqui. A produção é muito sofisticada. Nossa. Temos uma verba gigante de produção. Exatamente. Dito isso, pra pessoa ali que se agarrou ainda no tá, beleza, mas achei essa coisa de querer é legal. Eu sei que querer não é poder, mas é o começo de tudo. Tô com vocês. Então, afim, sei lá, de começar, já que o querer não é poder, mas é o começo de tudo, legal. Por onde começa? Faz. Desejo é isso, faz. Desejo nunca vai ser uma coisa muito elaborada, com início, meio e fim, que você sabe os caminhos. Simplesmente faça. Apenas faça. Você tá só aqui na cabeça já... O quê? Qualquer coisa, execute. Desejo é ação. É vida, é sangue que corre nas veias. Nesse exato momento, você acha que você tá paradinho aí com frio, olhando pra televisão. Não. Teu sangue tá correndo nas veias. Isso é desejo. Essa coisa que corre em você e não tem um objetivo. O sangue tá correndo nas veias porque ele tá correndo nas veias. Ele não tem objetivo. Eu vou correr pra chegar aqui. Ele simplesmente corre. E cumpre a função dele. É isso. Faça. Simplesmente faça. E pra você, Wesley? Não, depois dessa nem tem nada pra falar, não. Mó bonito, ó. Até uma... Lágrimas rolam pela minha face direita. Mó bonito, nem sei. Ixi, não tem nada pra falar, não. Eu sei que eu sou poética, mas vai na sua capacidade. Sua contribuição. Contribui pra gente. Tem alguém ali querendo ouvir a sua contribuição. Ela tá esperando esse tempo todo só pra ouvir você. Só pra ouvir. Vai! Brilha! Vai! Pega pra você. Vai que é sua, Wesley! Não pensa, apenas faça. Ai. Eu acho que é importante querer, né? Como querer é o começo, a gente não tem que se preocupar muito com o poder. Se vai ou não vai acontecer. Quando a gente quer algo de fato, a gente só faz.
E no meio do caminho, se acontecer de não acontecer, de eu não poder aquilo, já abriu outras portas, já abriram novas perspectivas, porque você saiu, você deslocou a energia. Quando você desloca e está em outro lugar, você já passa a ter novas demandas aqui. As demandas dificilmente acompanham. Então, quando você se desloca, quando você levanta a bunda da cadeira, quando você quer de fato, a ação vem. Alguma coisa chega. E eu acho que tem mais um sinal de que a gente não quer tanto assim, que é quando a gente mais reclama do que faz, sabe? A gente aí reclama, fala, cria um monte de empecilho, e a pessoa mas vai lá e faz. É como se criasse um conjunto de justificativas para não ir lá e fazer, talvez não esteja tanto ali no desejo. Me Né? lembra novamente o Chaves, mas agora na figura da Chiquinha, que é eu vou! Eu vou! E aí você não vai. Ele não vai. Então eu tô com vocês no. Vai lá e faz. Começa, faz, experimenta, tenta. Alguma coisa vai desenrolar, né? Vai desembaçar. Vamos terminar, senão a gente vai chegar no tente, invente, faça diferente. Aí já é o momento que deu. Não, mas já chegou. Eu queria dar minha contribuição também. Eu sei que não é tão desejada quanto a de vocês. Aqui ele começa. Aquele que começa eu tô ali, brincando. vai ter o confete aqui. Pá! Pá. Eu vou vir com o confete, cara, tem que consertar dele aqui. Verdade, seria legal. Não, Eu tenho o confete aí. No próximo eu vou estar aqui. A hora que ele começar, eu tá. Mas era A sujeira. gente podia fazer várias versões disso. Uma bexiga aqui em cima que estoura, cai. Também, ó. Se Uma for fazer, pichora. se for fazer um que Ele estoura sem começa, cuidado, porque ele pode começa, machucar. pega o porrete e quebra a pichora na cabeça Isso, dele. eu vou mostrar, confere. Beijo, outro tchau. Obrigado, tchau. Até o próximo.